Fala bem, beleza? Henrique V5 na voz em mais um vídeo. E neste vamos tratar da história dos gabinetes. Vamos mostrar aí um pouco como é que foi, como é que se deu a evolução dos gabinetes, né? E o gabinete que é o item que no passado muita gente deixava ele de lado, né? Na montagem de uma build e tal. Normalmente se preferia e talvez ainda preferem investir mais em um bom processador, em um bom monitor do que em um gabinete, mas quanto mais o tempo passa, e já há um bom tempo, os gabinetes vêm se tornaram já um item essencial assim numa build. Existem diversos modelos aí de gabinetes, né? Mas nem sempre foi assim, E neste vídeo a gente vai ver um pouco acerca da evolução dos gabinetes e como é que se deu essa evolução, né? O que foi mudado, quais as perspectivas atuais e futuras. Bom, primeiramente é preciso pontuar que os gabinetes evoluíram basicamente por conta de três fatores: desenvolvimento tecnológico, necessidade do usuário, né? E também por estética. Tecnologias, porque elas vêm e vão, né? Tecnologias vão sendo aprimoradas a cada ano. A necessidade do usuário, que o mercado, a indústria tem que se adaptar ao usuário, né? E não o contrário. Estética já é um fator mais recente, mas as pessoas dão valor a coisas bonitas, né? Coisas assim agradáveis visualmente, né? E vamos começar aí a voltar aí na história e ver como é que eram os primeiros gabinetes até os gabinetes atuais. Bom, nos anos 80, o padrão do gabinete era esse aqui, o horizontal, ó. Esse aqui é um IBM PC e eles visavam a funcionalidade máxima, né? Eram literalmente caixas de metal que armazenavam componentes. Eles pecavam um pouco na refrigeração, apesar de que naquela época, nos anos 80, os componentes não aqueciam tanto quanto hoje, não gastavam tanto energia quanto hoje, tá? O cable management, né, na organização de cabos lá dentro era complicado, então ele tinha uma manutenção um pouco difícil, mas assim, era extremamente funcional, isso não há de negar, né? Você podia colocar um monitor em cima dele, né? Ocupava bastante espaço, né? Então era bem interessante, bem interessante. Já nos anos 90, o formato torre se popularizou, beleza? E os gabinetes tiveram então um tamanho maior, né? Isso proporcionou a inserção de mais drives, né? De CD e disquete, que eram as mídias mais usadas na época, né? O fluxo de ar também foi aprimorado. Alguns gabinetes vinham com uma passagem de ar frontal, traseira eles tinham também, e alguns também vinham com dutos de ar na lateral. Então o processador usava aquele cooler redemoinho, né? E puxava o ar pela lateral do gabinete. Então o fluxo de ar foi aprimorado nessa época aí. E as cores eram sempre bem sóbrias. Predominava aí o branco, o bege e o preto, beleza? Outra coisa importante é que o material ficou mais leve, tá? O gabinete dos anos 80 normalmente era feito totalmente de metal. Já o dos anos 90, apesar de ser maior, ele fez uma mistura de materiais, então incluiu também plástico duro, né? E isso fez com que eles ficassem mais leves também, beleza? Já nos anos 2000 é a minha época aí que eu acho que as coisas ficaram interessantes pro lado gamer, porque foram nos anos 2000 que surgiu o Windows XP, o Windows Vista, né? E esses dois sistemas operacionais eles vieram com um visual assim muito futurista, sabe? Muito arredondado e tal. E os gabinetes dessa época também acompanharam essa tendência, pelo menos gabinetes da linha gamer. Vieram com curvas e tal. Esses dois gabinetes, esse primeiro gabinete da foto aqui é um X-Blade 2. Esse segundo aqui é um Alienware. O modelo específico eu não vou saber dizer. Não, é o Alienware Aurora 7500. Esses gabinetes aqui com esses visuais assim mais diferentões e tal, era mais pra galera gamer. Foi nos anos 2000 que os computadores se dividiram entre gabinetes de escritório, computadores de escritório e computadores gamers, né? E os computadores gamers vinham sempre com um diferencial assim estético, né? Marcante.
Foi nessa época também que surgiram as laterais em acrílico, certo? Uma janelinha em acrílico. Surgiu também os LEDs eram cor fixa, né? Os primeiros LEDs e tal. Eram LEDs também, não eram muito chamativos assim, mas existiam, estavam presentes, tá? E modelos de sucesso na época eram o Cooler Master Cosmo, o LED Shipper Viper e o Alienware Aurora 7500, beleza? E aí, em 2010, na primeira metade da década de 2010, tivemos aí a consolidação daquilo que teve de melhor aí na era anterior, né? E desde PCs mais básicos, né? Gabinetes mais básicos, mais baratos e tal, já vinham com as features da high-end da era anterior, né? Então já se tornou padrão aí gabinetes virem com a lateral em acrílico, gabinetes virem com a fonte embaixo, né? Nessa época aí, principalmente, que as fontes começaram não, já alguns gabinetes, já havia um outro modelo de gabinete dos anos 2000 que vinha com o padrão da fonte embaixo, mas em 2010 principalmente, praticamente todos os gabinetes da linha gamer vinham com a fonte embaixo, e a fonte embaixo propiciava que ela sugasse um ar mais puro de fora, né? Porque em cima ela em teoria ela sugaria o ar quente do processador e tal, e isso aí não seria bom. Então os gabinetes da primeira metade de 2010 vieram com um aprimoramento assim brutal no tocante ao fluxo de ar, beleza? Esses gabinetes também vinham com muitas baias de DVD, porque ainda era uma mídia forte na época, e vinham com muitos gadgets, como controlador de fan, né? Gabinetes vinham com um controlador externo de fan, que controlava a fan por voltagem. Alguns vinham com alça para transporte, muitos vinham com filtro de poeira. Então foi assim uma época bem interessante. Os gabinetes tinham muitos recursos, muitas linhas, né? E foi bem interessante essa época aí. E no final dos anos 2010 e início da década de 2020 tivemos aí uma mudança, né? Porque os gabinetes ficaram mais minimalistas, mas ao mesmo tempo eles se tornaram assim mais showcase. Minimalistas porque eles reduziram a quantidade de features, né? Por exemplo, nessa época aí as placas mães já vinham com uma quantidade boa aí de conexões para fan, conexões RGB e ARGB, né? Vocês sabem que a tecnologia LED foi substituída pela RGB e depois foi substituída pela ARGB, né? A RGB é a tecnologia de luz assim mais recente, né, que permite que você controle 100% das cores dos LEDs e tal, né? Então houve essa mudança. As placas-mães já vinham com conectores para as fãs e também para a RGB. Então as controladoras que vinham nos gabinetes da era passada externamente no gabinete já não se faziam presente aqui. Isso permitiu que o gabinete ficasse mais clean, tivesse um visual mais clean, né? Porém, nessa época também os gabinetes vieram mais abertos. A lateral já não era uma janela, e sim a lateral toda assim transparente, normalmente em vidro, mas também podia vir em acrílico. A frontal também, como não havia mais necessidade de usar DVDs, né? A mídia DVD praticamente morreu nessa época aí. Então os fabricantes removeram as baias de DVD. Isso propiciou que a frontal todinha pudesse ser aproveitada aí para instalar fãs, né? Poder instalar também placas de vídeo maiores. O espaço interno aí foi consequentemente aprimorado. O HD também caiu muito, porque em 2015 foi lançado o Windows 10 e o Windows 10 pedia obrigatoriamente um SSD para rodar bem. Então muita gente aí abandonou o HD e ficou só com SSD, que ocupava muito menos espaço, né? E com HD não, com SSD ocupava muito menos espaço, né? Então o espaço interno foi mais otimizado, né? E isso propiciou então uma melhor refrigeração, né? Eu achei até que alcançou o pico assim de refrigeração, fluxo de ar e tal, que o gabinete poderia alcançar. E outra mudança importante foi o acréscimo da chamada PSU Cover, que é essa parte aqui de baixo que protege cobre a fonte, né? Então você não veria mais aqueles cabos feios da fonte saindo e tal, né? Então nessa época aí os gabinetes se tornaram bem showcase, beleza? E atualmente, né, a década de 2020 até agora, estamos na era do formato cubo, né, também chamado de gabinetes aquário.
Esses gabinetes, como vocês podem ver aí na foto, já não são tão retangulares, eles são quase um cubo, né? E a principal mudança, assim, a mudança mais brutal, eu acho que é a da fonte, porque a fonte não fica mais embaixo, e sim, ela fica totalmente escondida na parte atrás da placa-mãe, né? Isso permite que a manutenção se torne mais fácil, permite também que os cabos fiquem mais escondidos, né? E ter uma visão ainda mais clean da parte interna do gabinete, né? Ou pelo menos a visão das partes assim, que mais interessa, no que normalmente é a placa-mãe, a placa de vídeo, né? O cooler do processador, memórias e tal. Então, os gabinetes se tornaram realmente um aquário, né? Essa é a ideia desse novo design. E tanto a parte lateral quanto a frontal aí se tornaram praticamente totalmente transparentes, né? Foram remanejados também os locais onde você coloca as fãs, né? Então realmente aí virou um showcase total. Mas vocês ainda notam que ainda não é aquela parada assim mais agressiva como era no início dos anos 2010, nos anos 2000 também. Ainda é uma parada clean, mas ao mesmo tempo showcase, né? Alguns gabinetes assim mais high-end, eu já estou começando a ver a galera botando tela LCD. Alguns já vêm de fábrica com tela LCD. E essa tela LCD os usuários colocam animações, né, frases e tal. Então já tá uma parada assim ainda mais showcase, né? Eu acho que a gente tá no ápice aí do showcase, beleza? E os gabinetes aí realmente se tornaram objetos de decoração, né? Tem gente até que bota miniaturas dentro dele, né? É uma parada legal, interessante, né? Mas que não agrada a todo mundo, né? E o futuro? Bom, o futuro, senhores, como eu disse, os gabinetes eles evoluíram conforme 3 fatores, e um deles é a tecnologia. Se no futuro a tecnologia nos propiciar computadores com hardware, espécie de hardware mais menores, né, mais pequenos e tal, eu creio assim fortemente que os gabinetes vão acompanhar essa tendência e reduzirem de tamanho, né? Ou ao contrário, se os hardwares ficarem maiores e tal, talvez eles aumentem, né? Tem um pessoal que não gosta desses gabinetes com muitas luzes e tal, todo aberto e tal. E tem uma linha de gabinetes mais minimalistas, né? Como esse aqui da foto. Esse aqui é o Lian Li, o modelo exato eu não sei, mas é Lian Li Wood alguma coisa, Wood Edition. Que tem essas ripas de madeira aqui na frente, é uma parada bem interessante, né? Bem charmosa, bem minimalista, né? Então tem uma galera atrás desse tipo de gabinete, mas ainda assim é uma minoria, né? Vamos ver se o futuro vai ser minimalismo ou se vai ser ainda mais showcase, né? É uma coisa aí a se pensar, beleza? Então é isso aí, galera. Essa aí foi a história da evolução dos gabinetes, beleza? Atualmente eu tô com o Montec Air 1000. Ele é um gabinete aí lançado em meados de 2020, 2021. Então, um gabinete aí do final dos anos 2010, início da década de 2020, né? Ele não é do tipo aquário e sinceramente eu não penso em trocar ele porque ele funciona pra mim, eu acho ele bonito. Ele não me atrapalha em nada, não tem nada dos novos que me façam querer, né, trocar, então eu vou permanecer com ele aí. Quem sabe aí na década de 2030 e diante eu troque, né? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima.